Olá, bom dia. Hoje, sábado, dia 12 de setembro de 2020, você está no canal Professor Belei. Eu trouxe ontem uma matéria no canal Brasil Agora falando da última profecia da revista The Economist. É um aviso, na verdade, para a derrocada econômica dos Estados Unidos. Isso está no canal Brasil Agora, no vídeo de ontem à noite. Bem, esta semana, em relação à economia norte-americana, a Gatestone trouxe também uma matéria preocupante, dizendo que a China iniciou a sua fase nuclear na guerra contra os Estados Unidos. Mas calma, não é exatamente o que você está pensando. Este nuclear tem a ver com a guerra econômica. Para a China, a fase nuclear significa a derrocada econômica dos Estados Unidos. Eles darão a última tacada contra os Estados Unidos para quebrá-lo ao meio, ou melhor, quebrar totalmente a sua economia. E de que modo farão isso? Bem, antes um parênteses. Ontem, voltando para a revista The Economist, disse que a mesma estava mandando um recado aos gigantes do investimento mundial, que é hora de fazer as bolsas despencarem. Ontem mesmo, a Goldman Sachs mandou um recado também, só que esse bem mais direto que a The Economist. A Goldman Sachs mandou dizer que é preciso, por todas as maneiras, tirar Donald Trump da presidência, ou melhor, não reelegê-lo, porque ele é uma ameaça à economia global. A economia não se recuperará com Donald Trump na presidência. Isso porque a Goldman Sachs e todos os outros globalistas, os fortes globalistas pelo mundo, investiram demais na China. A China está numa batalha comercial com os Estados Unidos, anunciou a fase nuclear, mas, por outro lado, está a um passo de ser totalmente derrotada pelos Estados Unidos. Sim, esse é o vídeo aparentemente confuso de hoje. A China anunciou a última batalha contra os Estados Unidos, por assim dizer, no âmbito comercial, mas, ao mesmo tempo, encontra-se a um passo de sua derrocada. Donald Trump está muito próximo de vencer a China. Vencer mesmo, totalmente. Basta que a China leve adiante a sua etapa nuclear. Vou tentar explicar de modo simples. O Gatestone disse nesta semana que a China está pensando em desfazer-se dos títulos do Tesouro norte-americano. A China tem mais ou menos em torno de 1 trilhão, um pouco mais de 1 trilhão de dólares em títulos do Tesouro norte-americano. Isso quer dizer que os Estados Unidos está em dívida com o país comunista do Oriente. Pois é. Se a China vender 1 trilhão em títulos do Tesouro norte-americano, acreditam os dirigentes do Partido Comunista Chinês, isso quebraria definitivamente os Estados Unidos. A China vê nos títulos do Tesouro norte-americano o calcanhar de Aquiles do país de Donald Trump. E a ameaça é séria. A China quer vender, sim, todos os seus títulos, os títulos que detém do Tesouro norte-americano. O que aconteceria? Bem, para a China, os Estados Unidos teriam que pagar esses títulos. E aí viria sim a sua quebradeira irreversível. Donald Trump, por incrível que pareça, está apostando nisso. Quer que a China coloque à venda os títulos que possui. É preciso lembrar que a venda envolve dois atores, aquele que vende e aquele que compra. Uma vez que a China colocar à venda os seus títulos, o Tesouro norte-americano terá que pagar por esses títulos, é obrigação sua.
Portanto, terá que pagar em dólares. A China se encherá de dólares. Terá 1 trilhão, no mínimo, de dólares em troca dos papéis que devolveria ao Tesouro norte-americano. Por que Donald Trump está apostando nisso? Seria uma espécie de suicídio econômico? Bem, é preciso lembrar que Trump é um mago dos negócios. Portanto, não se trata de suicídio econômico. Donald Trump acredita que, uma vez que a China venda os seus títulos, terá que transformar os dólares em outras moedas, porque os dólares, propriamente, não teriam livre curso no mercado interno americano. A forma de vender os dólares é trocando-os por outras moedas de outros países. E aí entra a genialidade de Trump. Os outros países, sabendo que a China trocará os seus dólares por outras moedas de outros países, essas moedas iriam para as alturas. E os governos dos outros países é que se encheriam de dólares. A China pagaria muito caro por moedas secundárias, o que não seria um bom negócio. A outra aposta de Donald Trump é que, uma vez que a China se desfaça dos títulos do Tesouro norte-americano, países amigáveis aos Estados Unidos, como Japão, Austrália, Nova Zelândia e por aí vai, comprariam esses mesmos títulos. O Japão já deu vários sinais de que quer sim comprar os títulos norte-americanos caso a China queira vendê-los. A China não teria mais o que reclamar dos Estados Unidos, os Estados Unidos estariam quitados na sua dívida com o comunismo, e países amigos dos Estados Unidos, países capitalistas, ficariam mais fortes detendo os títulos do Tesouro norte-americano. Acontece que esse não é o único trunfo de Donald Trump. O verdadeiro trunfo de Donald Trump está na balança comercial da China. A balança comercial da China fechou de novo, o ano passado, em superávit. Exportou mais do que importou. Acontece que, deste grande superávit chinês, 84% deste lucro, do lucro das exportações, vem dos seus negócios com os Estados Unidos. O consumo dos produtos chineses caiu no mundo todo. Ainda assim, dá muito fôlego para a China por conta do mercado norte-americano, que é responsável sozinho por 84% dos badulaques chineses vendidos no estrangeiro. E aí entra a mão pesada de Donald Trump. E o termo para a mão pesada de Donald Trump é até um tanto quanto espacial. Se lembrarmos das estações espaciais que vemos nos filmes e suas acoplagens, teremos ideia do que Trump está pensando em fazer com a China: desacoplar os Estados Unidos da China, comercialmente falando. Se você imaginou uma estação espacial acoplando-se em outra, é exatamente isso que significa o desacoplar de Donald Trump da China. Ele está pensando em desligar-se totalmente da China. E ele também está falando sério. Se o Partido Comunista Chinês está falando sério quando diz que venderá os títulos do Tesouro norte-americano, Trump certamente está falando ainda mais sério quando diz que os Estados Unidos se desacoplarão da China. Quer dizer, empresas americanas, governo americano, cidadãos americanos não mais farão negócios com a China. E aí, como ficará o superávit da balança comercial chinesa? Não ficará, porque tirando 84%
do lucro dos chineses da exportação, que é o montante da sua relação com os Estados Unidos, restaria muito pouco para a China, em termos de mercado global. Portanto, ela teria seus produtos encalhados, teria déficit na balança comercial e um dia apenas de grande déficit para a China, que tem 1 bilhão e 300 mil bocas para alimentar, seria apocalíptico. Pois é, este é o quadro que temos para o momento. A China ameaçou a fase nuclear contra os Estados Unidos. Só que de nuclear nessa história, quem tem poder são os Estados Unidos, e Trump está apostando nisso. Se a China começou a fase nuclear, Trump começou a fase deu pra ti. Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Cleiton e Cledir devem estar lá, cantando para Trump dormir, na Casa Branca. Deu pra ti, China. Até depois.